O clima entre nós. O mês de outubro começou com uma onda de calor histórica que jogou a temperatura no centro-oeste do Brasil para quase 45 graus. Sem dúvida, foi um mês histórico para o país com essa onda de calor, mas na segunda quinzena veio a chuva e a chuva veio forte e já choveu aí de forma volumosa até em áreas do nordeste do Brasil. Mas outubro termina com uma frente fria até de forte intensidade, que derruba a temperatura no centro-sul do país. Chegando novembro, vamos ver o que vai acontecer agora com o clima no Brasil no mês de novembro. Havia expectativa nas primeiras análises em relação a novembro de que a chuva aumentasse, especialmente sobre Mato Grosso, Goiás, no sudeste do Brasil, com um corredor de umidade muito bem definido, mas que ia deixar parte do centro-oeste e do sudeste com pouca chuva, digamos assim, até em uma situação assim de grande deficiência mesmo de chuva, e, no entanto, provocar chuva volumosa em várias áreas também do sudeste, do centro-oeste do país. Particularmente, havia uma preocupação também com a redução da chuva no sul do Brasil. E no meio disso tudo, para a gente começar o mês de novembro, tem também uma laninha, né? A laninha começou a se delinear, mas também já está ganhando força de novo. Bom, nós vamos entender agora quais as expectativas para o clima no Brasil durante o mês de novembro de 2020, já começando aí a falar um pouco também do início do nosso verão, e para isso estamos de novo hoje aqui conversando com Felipe Púngiro. Felipe, muito obrigada de novo, viu, pela sua disponibilidade. O Felipe é meu companheiro de trabalho, né? O Felipe é um dos meteorologistas da Climatempo, especializados em previsão climática. Então, nós já conversamos várias vezes aqui, e agora a gente vai fazer de novo uma revisão aí do que a gente espera do clima para novembro. Felipe, eu queria que você comentasse um pouquinho primeiro para a gente sobre a Laninha. Como é que ela está agora? Porque parece que houve mesmo uma intensificação, ou seja, o Pacífico ficou mais frio mesmo durante esse mês de outubro, né? Então, assim, como é que está a Laninha agora e o que a gente espera desse tipo de fenômeno no decorrer da primavera e que tipo aí de influência isso poderia ter no clima em novembro? Olá, Jô. Olá a todos os ouvintes. Novamente, sempre um prazer, viu, Jô, participar aqui do Clima Entre Nós. E sempre que me convidar, eu estou à disposição. Eu adoro bater esse papo aqui com você, bater esse papo com todos os nossos ouvintes. Realmente existe uma expectativa agora com o recém-resfriamento do Pacífico, né, que já estava com temperaturas abaixo da média histórica, né, em condições de laninha. Agora, com esse recém-resfriamento, existe um prognóstico, né? A gente está olhando para um horizonte agora de uma laninha um pouco mais intensa, chegando ali no seu pico de resfriamento entre dezembro e janeiro, mais ou menos, chegando a uma moderada a forte intensidade. Mas o que isso muda para a gente, Jô? A nossa expectativa já era de chuvas acima da média no norte do país nessas épocas, então, na prática, para nós da Climatempo, né, nossas projeções, elas não mudam de maneira muito significativa, porque já estávamos esperando condições bem típicas de Laninha, né, que é uma faixa norte do país com mais chuvas e uma faixa sul do país com menos chuvas. Felipe, vamos falar um pouquinho também sobre o Atlântico, porque assim, nós estamos observando a bacia do Atlântico Norte particularmente quente, né? 2020 está aí batendo o recorde, ou podendo bater um recorde de número de tempestades nomeadas, ou seja, tempestades tropicais e eventualmente furacões, né? Batendo inclusive, pelo menos em número de tempestades nomeadas, o ano de 2005. Então, assim, o Atlântico está bastante quente, né? Quer dizer, a nossa primavera continua e pelo menos o começo do o nosso verão todo também será com esse Atlântico quente? Jô, é bem legal esse ponto que você puxou, né?
Exatamente. Estamos com o Atlântico Norte super quente, já acabou até o alfabeto lá para nomear as tempestades, né? Estão Isso, já está explorando. nas letras gregas já. Já Exatamente. virou no zeta. Ah, Exatamente. Daqui a pouco vamos ter que arrumar outro alfabeto aí. é. Mas é realmente isso, né? Os ciclones subtropicais, eles extraem a sua energia mesmo da temperatura dos oceanos e nós estamos com uma condição muito quente. Aí, aqui para o Brasil, né, o principal impacto disso é um dipolo do Atlântico positivo, que é quando as anomalias de temperatura estão maiores no Atlântico Norte do que no Atlântico Sul. E isso faz com que a nossa zona de convergência intertropical, explicando aqui para o ouvinte, né, que é uma banda de nebulosidade que fica flutuando entre o hemisfério sul e o hemisfério norte, dependendo da época do ano, sempre seguindo o hemisfério mais quente, faz com que essa banda de nebulosidade, nuvens de chuva, fique posicionado mais ao norte, seguindo as águas mais quentes, em relação à sua posição climatológica. Por isso, ao longo do período úmido nordestino, né, ali daquela faixa mais a norte do Nordeste, que a gente sabe que o período úmido começa um pouquinho depois em relação ao restante do país, ao longo do período úmido nordestino, nós esperamos menos chuva do que a média histórica para essas regiões. Então, apesar de ser um ano de laninha, uma expectativa aí de um laninha com até moderada a forte intensidade, para uma grande faixa da região Nordeste, aquela faixa mais a norte ali, a expectativa é de chuvas abaixo da média. Essa é uma combinação bastante interessante, hein, Felipe? Muito, muito especial mesmo. Quer dizer, você tem a gente entrando num laninha moderada para forte, né? Mas ao mesmo tempo uma combinação com o Atlântico super forte. Quer dizer, quem é que vai ganhar? Muito interessante isso tudo, né? Quer dizer, quem é que vai ganhar esse jogo aí, né? Muito interessante. Ô Felipe, pois bom, Jô. Mas aí é o seguinte, eu imagino que isso também tenha trazido aí uma certa dificuldade, né? Porque não é uma situação comum, quer dizer, essa combinação não é uma coisa que a gente costuma ver o tempo todo, né? E certamente assim a mudança nos fluxos médios acaba ficando bastante complicado, né? Mais complicado fazer essa previsão climática, né? Ainda mais considerando aí o período úmido, né? Que é uma coisa tão importante, né? Que aí a gente tem que mensurar cada forçante e ver qual vai ser o impacto final, né? O que vai sobrar desse balanço. Exatamente. E aí é muito complicado, né? Porque, quer dizer, cada pedaço do Brasil, quer dizer, uma parte do Brasil tem mais influência, digamos assim, de um fenômeno laninha, né? E outra parte, o Atlântico Norte, tem realmente uma importância, um peso muito grande, né? Agora, Felipe, ainda sobre a laninha, bom, considerando então no decorrer da primavera uma laninha moderada a forte, né? Que tipo aí de impacto assim no centro-sul do Brasil a gente pode esperar, tá? Normalmente, por exemplo, assim, em relação a frentes frias, como é que uma laninha moderada a forte impacta na força, no deslocamento das frentes frias sobre a América do Sul? Então, o principal impacto de uma laninha aqui sobre as frentes frias que avançam pela América do Sul é justamente que essas frentes avancem de forma mais rápida pelo sul do país e depois, quando atingem latitudes menores, né, mais chegando perto ali da região Nordeste, elas fiquem mais estacionárias. Então, o que isso impacta nas chuvas, né? Impacta com que o sul tenha menos chuvas, já que essas frentes vão avançar de uma forma mais rápida, e as áreas mais ao norte do país, no centro-norte do país, né, englobando a região Nordeste, englobando ali até uma parte da região Sudeste, região Norte, tenha chuvas mais frequentes, digamos assim, né? Chuvas mais estratiformes. E é bastante interessante isso aí que você falou, Felipe, porque, por exemplo, para que uma frente fria chegue até mesmo ao norte de Minas, a Bahia, né, durante o verão, significa que ela está associada com uma massa de ar frio de origem polar relativamente potente,
né? Porque assim a maior parte das nossas frentes frias de verão, elas não têm uma força para chegar até Bahia, não, né? Ou seja, isso significa então que a gente tem aí porções de ar frio relativamente fortes para para a primavera, né? Verão no sul do Brasil, né? Ou seja, Jô, assim, não necessariamente, né? A gente viu agora essa última frente avançando com essa massa de ar frio, né? Terminando ali o outubro, diminuindo as temperaturas, agora começando essa ascensão no início de outubro. Essas frentes, apesar de alcançar latitudes menores, elas vão passar de forma bem oceânica, né? Então, o que vai acabar sobrando no continente vai ser mais influência ali daquele fluxo de umidade que acaba apontando para a passagem da frente fria do que uma massa de ar frio forte, significativamente forte para derrubar as temperaturas, né? Tudo bem. Pode ser que isso não pegue muito São Paulo, Mato Grosso do Sul, isso. Mas aí acaba pegando o Rio Grande do Sul, né? Todas elas passam em cima do Rio Grande do Sul. Ou seja, gaúcho, uruguaio, pessoal de Buenos Aires vai acabar sentindo mais frio do que deveria nessa primavera, né? E claro, e aí tem uma situação muito interessante, porque essas massas polares, o fato de você ter talvez assim, maior quantidade, massas polares, frentes frias mais frequentes, essas massas polares, mesmo passando rapidamente sobre o sul do Brasil, indo para o mar, né, de alguma forma, você acaba tendo um predomínio de ar mais seco em cima do sul do Brasil, né? Exatamente. E aí a coisa complica, porque tem aquelas frentes frias, dão aqueles temporais, mas ela vai embora rápido, a chuva não se sustenta por muito tempo, né? E vai logo. E eu também fico preocupado, seu Felipe, sabe com o quê? Com essas massas polares que vão para o oceano, sabe? E aí fica aquela ventaca de sudeste em cima de São Paulo, em cima do Rio. E olha, não sei não, galerinha, olha, se preparem aí, porque acho que vai sobrar uns ventos frios polares a mais do que a gente deveria ter. Felipe, bora lá falar então, vamos fazer uma análise então de região por região, que eu acho que fica mais didático e facilita para todo mundo o entendimento, né? Perfeito, então, Jô. eu gostaria que você começasse, então, pelo sul do Brasil, com a expectativa do clima para novembro de 2020 na região sul do Brasil. Tá. Bem, começando, né, fazendo uma ordem mais cronológica dos fatos, o novembro começa diferente do começo de outubro, né? O começo de outubro foi lá com aquela onda de calor que você mencionou aqui no início do podcast, e o novembro não. O novembro começa com uma massa de ar frio, trocando de energia com o ambiente e aquecendo. Então, esse início de novembro é de ascensão de temperaturas, mas nada em comparação ao que a gente teve em outubro, né? Que foi um calor enorme. Então, esse início de novembro começa seco para o centro-sul do país, né? Para a região sul do país. Mas ali, já no final da primeira quinzena, nós temos avanço de frente fria, e para esse novembro, uma situação bem interessante, que a gente inclusive observou no finalzinho de outubro, é a intensidade do jato de baixos níveis, que está fazendo ali uma combinação muito interessante para a formação de sistemas convectivos de mesoscala, né? A gente já teve um SCM ali, uma tempestade multicelular bem intensa, pegando o Mato Grosso do Sul, pegou uma parte ali da região sul, né? uma parte periférica da região sul, E essa combinação explosiva, ela estará presente também ao longo de novembro. Então, precisamos ficar bem atentos quanto a isso. Mas aí, né, continuando... Felipe, só um comentário. Essa é uma situação bem especial, viu? Porque esses sistemas convectivos aí de mesoscala, eles dão tempestades muito violentas, né? Então, eles podem atingir o sul do Brasil. Sim, exatamente. Podem atingir o sul, como a gente está falando especificamente do sul, né? Podem atingir o sul, mas podem atingir também áreas ali do centro-oeste, como Mato Grosso do Sul. Podem até atingir uma parte aqui do interior do estado de São Paulo. De forma geral, a chuva no sul do país, ela fica dentro, acima ou abaixo da média nesse mês de novembro? Apesar dessa combinação explosiva, a previsão é de que o total lá no final do mês fique abaixo da média para toda a região sul. Infelizmente, né? A gente sabe que o sul
entra mês, sai mês e está vivendo situações bem críticas quanto ao abastecimento de água. Situação bem crítica mesmo. Estamos falando aí, nós já tivemos problemas de racionamento em Florianópolis e ainda estamos tendo problemas com racionamento na região da Grande Curitiba. Então a situação está complicada. Ô Felipe, mais uma coisinha. Há alguma expectativa de resfriamento suficiente para provocar alguma geada, mesmo que seja fraca, em algumas áreas do sul do Brasil, para o mês de novembro? Olha, Jô, bem improvável, viu? É bem improvável essa formação de geada tardia agora, mas com aquela configuração, né, das massas de ar frio passando ali pelo Rio Grande do Sul, nas áreas mais altas das Serras Gaúcha e Catarinense, eu não descarto. Tá. Mas em outras áreas mais baixas, eu acredito que seja muito difícil. Ok. Assim, eventualmente, bom, é que novembro, o sol de novembro a gente não pode descartar assim eventos de picos de calor extremo, né? A gente não pode descartar isso. Mesmo sabendo que tem frente fria passando, várias frentes frias passando em cima do sul, mesmo considerando essa possibilidade até de alguma geada, mas esses picos de calor com sol de novembro realmente não dá para descartar. Vai ser, portanto, um novembro de talvez alguns eventos extremos no sul do Brasil, hein? Isso, exatamente, Jô. Essa configuração explosiva, né? A gente pode esperar, sim, alguns eventos extremos no sul do país, e principalmente ali oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná, nessas áreas. Então, vamos ficar atentos com a previsão para essas regiões com o passar do mês, né? Olha, vai ser uma coisa muito louca esse novembro, viu? Porque, assim, sol de novembro, cara, quer dizer, a gente vai estar aí aumentando cada vez mais a insolação. Então, o sul do Brasil pode ter, inclusive, alguns eventos de pico de calor extremo, né? Certo? Isso, exatamente. Talvez, sei lá, em pré-frontais, nessa numa situação. pré-frontal, Exatamente, isso. Então, vai ser um mês de novembro com alguns eventos extremos em cima do sul, né? Bom, ok. Felipe, vamos falar agora um pouquinho da região sudeste do Brasil. Nós passamos aí esse outubro, agora na segunda quinzena de outubro, a chuva começou a se espalhar aí, nós tivemos temporais em todos os estados da região sul. Algumas áreas de São Paulo foram até muito beneficiadas com chuva, o norte do estado, em particular, mesmo a cidade de São Paulo, né? Depois veio o Espírito Santo, a ciclone, a tempestade subtropical Mani, né? Então tem uma série de situações aí acontecendo com a região sudeste. Bom, a previsão inicial que eu lembro, quando nós conversamos lá no comecinho da primavera entrando, havia a expectativa de que durante já esse mês de novembro, nós começássemos a ver uma configuração de ventos que iria favorecer uma maior convergência de umidade em cima da região sudeste, em parte, pelo menos, da região sudeste, o que garantiria aí uma produção de chuva bastante volumosa, né? Como é que está essa expectativa para novembro agora? Alguma reavaliação em relação a essa previsão? Jô, ajustando um pouco essa previsão, né, a atmosfera, analisando num cenário mais macro, né, no país, a atmosfera continua favorecendo essa convergência de umidade, mas agora atualizando um pouquinho esse último cenário que a gente mostrou no último podcast, essa convergência deve acontecer um pouquinho mais ao norte. Então, pegaria ali Minas Gerais, pegaria uma parte ali do Espírito Santo, mas não pegaria a região sudeste como um todo. E o grosso mesmo dessa convergência acontecendo, inclusive, entre Goiás, interior da Bahia. Então, realmente, a previsão conceitualmente não mudou. O que mudou foi um pouco o posicionamento desse sistema. Pegando assim, estado por estado. São Paulo, mais chuva ou menos chuva do que o normal? Estado de São Paulo, a previsão é de menos chuva do que a média histórica. Todo o estado? Todo o estado, mas isso... Lembrando que a média de novembro já aumenta bastante, né? Sim. E a previsão em novembro, inclusive, é do retorno daquelas pancadas de fim de tarde, né? Então, apesar de uma previsão abaixo da média, não é uma previsão de estiagem.
Não, tudo bem, não tem estiagem, mas aí fica dando aquele pancadão que chove num dia e depois não chove no outro, entendeu? Pode chover forte, por exemplo, isso acaba complicando, porque o cara que planta, por exemplo, né, muitas vezes ele não vai poder contar com uma chuva todo dia, né? Você sabe que pancada de chuva isolada é uma encrenca, né? Porque ela pode cair num Exatamente. dia num É lugar e vai cair no loteria, outro né? dia, exatamente, é uma loteria, tá? Agora, ou seja, tem temporal, claro, né? Mas é aquela história, né? Aquele chuvão de fim de tarde que vai cair, se você tiver sorte, cai na sua horta, né? Bom, Felipe, Rio de Janeiro, mais ou menos chuva do que o normal. Bem, o estado do Rio de Janeiro, Jô, a previsão é diferente do estado de São Paulo, tá? A previsão no estado do Rio de Janeiro é de chuvas acima da média, porque já está ali numa região um pouquinho mais para norte, né, em relação ao estado de São Paulo, e já pega um pouco mais essa rebarba ali dos corredores de umidade, da convergência de umidade. Então, além, claro, das pancadas de fim de tarde, né, também vai pegar todo esse conteúdo de umidade. Áreas de instabilidade mais persistentes sobre o Rio. Exatamente. E a gente sabe como isso é perigoso, né? Para as Exatamente, encostas. bastante perigoso, exatamente, porque daí começa, tem um pancadão de chuva, no dia seguinte também tem outro pancadão de chuva, aí depois você passa 2, 3 dias chovendo sem parar, aí depois abre um sol, mais um pancadão de chuva, e assim Vai vai. estressando o solo, né? Exatamente, quando chega antes do final de mês, já começou a desmoronar coisa em cima, né? Serra do Rio, situação bem complicada aí, então atenção no Rio. Espírito Santo, mais chuva ou menos chuva do que o normal? Espírito Santo, uma previsão de chuvas entre a média e ligeiramente acima da média histórica. Tá. Justamente também por causa da atuação ali da convergência de umidade. O Espírito Santo é um que vai ficar mais próximo desse eixo, né? Isso, Tá. exatamente. Então também é uma situação talvez até parecida com o do Rio, ou seja, essas pancadas de chuva frequentes, essas áreas de instabilidade vão atuar com bastante frequência sobre o Espírito Santo, né? Isso, isso. E A gente. atenção, Jô, Ah, para essa primeira semana de novembro, porque praticamente quase toda a chuva para o mês, né, a normal para o mês, normal climatológica para o mês, ah. deve cair nessa primeira semana de novembro, né, nessa primeiro episódio de convergência de umidade. Porque nós temos uma Então, grande frente fria, né? A primeira semana de novembro é com uma grande frente fria em cima do país, né? isso. Aí depois dessa primeira frente fria, né, quando ela já estiver lá em latitudes menores, ela ajuda a organizar um corredor de umidade que vai provocar bastante chuva sobre Minas Gerais, sobre o Espírito Santo, sobre Goiás, Distrito Federal, a parte de Tocantins, oeste da Bahia. Então, para essas áreas, já na primeira semana já há previsão de muita chuva. Ô, Felipe, Minas Gerais é uma situação mais complicada, porque Minas é muito grande, né? Então, quando Isso. a gente fala aí de convergências de umidade, muitas vezes a gente vê uma parte de Minas sendo beneficiada com essa convergência, ou seja, tem chuva bastante frequente, né? E outra parte de Minas acaba sentindo menos chuva. Como é que fica esse novembro para Minas Gerais? Quem é que vai ficar na chuva mais frequente e quem é que vai ficar na chuva menos frequente? Olha, as áreas centro-norte do estado vão sofrer com as chuvas bem intensas nesse primeiro episódio, né, da primeira semana. Depois disso, essas áreas ficam sem chuvas muito frequentes, né, só aquelas pancadas típicas isoladas, né, por calor e umidade. E lá, no final do mês, essas áreas voltam a ter chuvas mais frequentes. Então, entre a primeira e a última semana, existe um espaço aí para o centro-norte de Minas um pouco mais seco. O centro-sul de Minas já é uma situação diferente. O centro-sul de Minas ele não vai pegar muita chuva nesse primeiro episódio, em comparação ao centro-norte, mas, em compensação, ao longo do mês, são áreas que vão ser mais agraciadas com essa chuva por calor e umidade, né? Vai acontecer de forma mais espalhada, mais bem distribuída. Não vai faltar chuva para mineiro, então? Para o sul de Minas, com certeza não. Não, mas é que essa chuva acaba sendo até bastante volumosa, né? A Vale do Rio Sim. Doce, Grande Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte, então, pega de um lado e pega do outro. Exatamente. Pega de um lado e pega do outro. Nossa, Vale do gente, Mucuri, do Jequitinhonha, do Rio Doce, ali na primeira parte do mês, na primeira semana, depois na última. E o sul de Minas, Triângulo Mineiro, ao longo do mês, bem distribuído. Ô Felipe, eu estou lembrando aqui que
esse é um ano completamente histórico na região da Grande Belo Horizonte, porque por causa da chuva do verão passado, né, da chuva de janeiro, da chuva de fevereiro, da chuva de março, a média de chuva anual de Belo Horizonte já foi superada. A gente tem aí pela frente, então, um ano completamente histórico em Belo Horizonte, porque com toda a chuva que já caiu no verão e já superou a média anual, agora vem essa primavera que vai dar mais chuva. Olha, uma situação bastante complicada aí. Felipe, bom, em relação à temperatura na região sudeste, não dá alguma coisa especial? Algum risco de algum Ligeiramente frio acima da média intenso? histórica. Não, frio não, né? Não, Jô, não. Tá. Não. Essa primeira semaninha, né, tem as temperaturas em ascensão, mas tirando essa primeira semana, nenhum episódio de frio intenso é previsto não para o Sudeste. Não, tá. E as temperaturas lá no final do mês ficam ligeiramente acima da média histórica na maior parte da região. Tá, mas eu tenho que contar com um Sudeste às vezes meio fresco demais aqui em cima de São Paulo, é isso? Porque, Felipe, porque se você disser que sim, entendeu? Eu não vou guardar o cobertor, cara. O meu eu já guardei faz tempo, João. Eu não vou guardar, não. Eu não vou. Você falando que vai passar frente fria desse jeito aí, essa ventaca de sudeste aqui na minha janela, nem pensar, cara. Não guardo cobertor, não. Vou deixar ele lá no cantinho, entendeu? Então, ouvintes, esqueçam essa parte, tá? Agora é um recado só pra Josélia. Josélia, você não guarde o cobertor, não guarde o cachecol. Tá bom. Porque, só para explicar para vocês, é que a Jo é bem friorenta. Bastante. Ai, meu Deus. Felipe, vamos falar de uma situação aqui que acho que é uma das regiões, mais complexas que nós tivemos esse ano, né, particularmente aí nesse final de inverno e começo de primavera, que é a região centro-oeste do país, né, sofrendo, ardendo em chamas aí, nesse começo de primavera. Felizmente a chuva da segunda quinzena de outubro, se não acabou com todos os focos, ela deu uma boa amenizada em muitas das áreas que estavam queimando em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, né, deu uma boa aliviada, pelo menos nessa fumaça toda, porque o Centro-Oeste realmente foi uma situação muito, muito excepcional. E nós chegamos a ter aí, especialmente nessa última semana de outubro, tempestades violentas em cima de Goiás, em cima de Mato Grosso, Brasília tendo grandes temporais e tal, né? Como é que a gente fica aí no mês de novembro para a região centro-oeste do país? O outubro acaba com bastante chuva ali no Mato Grosso do Sul, né? Com aqueles episódios de muita chuva, mas a primeira semana, e eu diria até a primeira quinzena, não é de muita chuva no Mato Grosso do Sul. Essa chuva vai se concentrar, até por causa de toda a dinâmica, né, dos corredores, dos corredores de umidade, vai se concentrar entre o Mato Grosso, pegando também Goiás, e uma atenção especial, devido aos volumes que estão sendo apontados aqui nas simulações, para o centro-norte de Goiás e Distrito Federal. Muita água. São nessas áreas que os modelos estão prevendo os maiores volumes. Tá. E aí depois, Jô, ao longo da segunda quinzena, já há expectativa para mais chuvas em Goiás e no Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso, né, a gente sabe que o Mato Grosso é uma potência no plantio de soja. O Mato Grosso, nessa segunda quinzena de novembro, não vai ter tanta água assim. Lógico, vai ter a chuva de fim de tarde, né? Mas a chuva de fim de tarde, como você falou mesmo anteriormente aqui no podcast, é loteria, né? Ela cai numa propriedade, não cai na outra, e só volta a melhorar lá no finalzinho do mês, na entrada para o mês de novembro. Desculpa, dezembro. Tá, mas espera um pouquinho. Vamos falar um pouquinho mais de Mato Grosso, porque é um estado muito grande, né? Isso. Então a gente está falando que a primeira semana é com chuva bem distribuída em cima de Mato Grosso, uma chuva volumosa. Isso, na maior parte do estado. As áreas que têm menos chuvas na previsão, volumes menores, são as áreas mais ao sul, nas divisas com o Mato Grosso do Sul, e as áreas um pouco mais oeste. Fronteira com a Bolívia. Isso, exatamente. Tá. Essas duas áreas, então, isso pega o Pantanal, né? Então, isso pega toda a região ali de Cuiabá, Rondonópolis,
vai pegar Sim. Pontes e Lacerda, né? A região de Tangará toda ali, né? Então, essa parte, ela fica com menos chuva na segunda quinzena, é isso? Não, João, vamos recapitular. Tá, Já na primeira semana existe previsão de bastante chuva, né, no Mato tá. Grosso, Uhum. com exceção das áreas mais ao sul, o Pantanal Mato Tá. Grossense, ali como você mencionou. Ok. Depois disso a gente avança para a segunda quinzena, e na segunda quinzena são exatamente essas áreas que recebem mais chuva no Mato Grosso. As áreas Ok. mais ao sul e mais oeste, né? Divisa com a Bolívia, divisa com o Mato Grosso do Sul, o Pantanal. Ah, E as áreas mais a nordeste e a norte recebem menos chuvas. E aí ok. essa situação volta a melhorar para todo o estado de forma geral no finalzinho do mês, iniciozinho de dezembro. Tá. Ok. Ok. Bom, e aí, em relação, então, a calor extremo, alguma situação que possa voltar a ter calor extremo ou não? No Mato Grosso, as áreas centro-norte do estado, a gente vai ver ali ao longo da segunda quinzena alguns episódios de calor intenso, sim, viu? Tá. As áreas mais a norte, né? Quando a gente vê ali Sorriso, Sinop, essas áreas Uhum. assim, com alguns episódios, sim, de calor mais intenso. Tá. Nós comentamos que o Mato Grosso do Sul também vai ficar um tanto quanto sem chuva numa parte do mês, né? E ele também pode sentir algum calor excepcional? Principalmente agora, quando essa primeira massa de ar frio de novembro começar a trocar energia, né, com o ambiente, se Sim, tornar uma massa de ar quente, seco, sim. aí as temperaturas no Mato Grosso do Sul vão subir bastante. Tá. Mas depois dessa primeira semana, lá para o final do primeiro decênio de novembro, aí as temperaturas já ficam mais próximas à média histórica, né? Ficam entre a média, ligeiramente acima, porque os episódios de chuva serão mais frequentes. Tá, ok. Felipe, vamos passar para a região nordeste do Brasil. Nós fechamos aí o mês de outubro com áreas de instabilidade se espalhando pela Bahia, algumas áreas do Mato Grosso, do Maranhão, Piauí, chegou a dar chuvas, umas pancadas fortes até em áreas lá de Sergipe, né? Mas a gente sabe que, assim, que normalmente novembro não é uma época de chuva no Nordeste. Né? Novembro, ou seja, na maioria das áreas do Nordeste. Normalmente novembro ainda não é uma época que dá para falar em chuva, não. Algumas áreas da Bahia, Maranhão, Piauí e tal, né? Mas de forma geral, o predomínio ainda é de tempo seco na maior parte da região. Bom, e aí nós temos esse novembro, com uma laninha, com o Atlântico Norte pelando, e aí como é que fica a chuva no Nordeste nesse novembro de 2020? Jô, exatamente. Como você falou, né, a chuva vai crescendo de uma orientação mais sudoeste para nordeste, né? Então essa chuva vai aumentando climatologicamente os volumes primeiro ali no Mato Piba e vai crescendo em direção às periferias, né, em direção ao litoral. E realmente é isso que a gente está observando esse ano, ainda mais potencializado com essa atuação da Laninha, com esse aquecimento da faixa mais a norte do Atlântico Sul, óbvio, pegando mais o Atlântico Norte também. Então, para esse novembro, a expectativa é de chuvas acima da média nas áreas mais ao interior do Nordeste, justamente por causa da atuação dessa convergência de umidade, que deve pegar áreas mais ao norte, né? Não pegando tanto assim a região sudeste, pegando mais a região nordeste, as divisas entre a região sudeste e a região nordeste, então vai pegar bastante Bahia, vai pegar bastante sul do Piauí. Então essas áreas, a expectativa é de chuvas acima da média. Nas outras áreas do estado, né? Pegando agora sertão, pegando as áreas mais litorâneas, a previsão é de chuva dentro da média histórica, que realmente é um volume bem pequeno nessa época do ano ainda. Só começa a crescer nos próximos meses. Tá, então assim, digamos que seria um novembro mais próximo da normalidade climatológica? Isso. O comportamento é bem próximo da normalidade climatológica, mas os volumes de chuva nas áreas mais ao interior, eles podem não, há previsão de que eles fiquem até com volumes maiores do que a média histórica. Ou seja, Bahia, interior do Maranhão, Piauí, que devem sentir aí realmente a maior quantidade de chuva, né? Isso, exatamente.
Bom, agora para o norte do Brasil, vamos ver como é que fica. O norte do Brasil, a gente sabe também, esse ano está interessante, assim, porque a gente já viu agora mesmo, durante o mês de outubro, essas áreas de instabilidade também conseguiram chegar até o Tocantins, né, chegaram até o sul do Pará, assim, foi numa progressão bem bonitinha, porque aquela frente fria que a gente teve em meados de outubro, ela deu o pulso, né, que faltava aí, explodiu, conseguiu espalhar essa umidade, deu a enfraquecida no anticiclone que estava em cima do país, então a gente começou a ver pipocar instabilidade, inclusive sobre o Tocantins. E agora, justamente no final de outubro, né, grandes áreas de instabilidade voltaram a se formar lá sobre o Tocantins, e com a chuva até bastante volumosa, né? Bom, como é que fica aí esse período chuvoso, úmido, né? Agora de novembro na região norte do Brasil, é muito importante que chova, né, para evitar alastramento mesmo de queimada aí, que ainda acontece, né, em algumas áreas do norte do Brasil. Jô, essa primeira semana é de chuva em praticamente todo o norte do país, com destaque exatamente ali para o Tocantins, né? Que deve pegar o grosso dessa convergência de umidade. Então, o estado do Tocantins é muita chuva nessa primeira semana. Mas aí a gente vai avançando ao longo do mês e exatamente essa área que recebeu mais chuva vai ficando mais seca. Então, a gente tem uma faixa ali de chuvas mais escassas, que vai desde o Amazonas, passa pelo sul do Pará, chega no Tocantins. As áreas mais periféricas, mais a norte, devem ficar com chuvas constantes em todo o mês. Então, só resumindo aqui, né, essa primeira semana é de chuvas bem intensas em toda a região norte, com destaque para o Tocantins, mas depois disso, as áreas mais ao interior da região norte, elas vão secando, né? Vão ficar dependendo dessas chuvas por calor e umidade, e aí, como você falou, né, chuva por calor e umidade é bem mal distribuída. Mas as áreas mais ao norte, pegando Roraima, pegando Amapá, pegando norte do Pará, norte do Amazonas, devem ter chuvas bem distribuídas. Lá no final do mês, quando nós fizermos a conta dos volumes de chuva, né, por causa desse primeiro corredor, o estado do Tocantins deve ficar com chuvas acima da média, o sul do Pará, pelo mesmo motivo, com chuvas acima da média. As áreas mais ao norte do Pará, né, pegando Belém, o Amapá também com chuva próxima à média histórica, e as outras áreas da região norte com chuvas abaixo da média histórica. Os volumes já são bastante elevados. A gente precisa lembrar que nós estamos falando de novembro, né? As médias climatológicas de chuva já são bastante elevadas. A gente está falando aí em médias de 200 milímetros para mais, certo? Isso. O que a gente está falando aqui é que vai existir uma irregularidade muito grande dessa chuva em grande parte da região norte, é isso? Durante esse mês de novembro? Exatamente, poderia Ju. dizer assim? Isso, perfeito. Tá. E em Roraima já é época de parar de chover, ainda vai sobrar. Com esse Atlântico quente, esse período úmido de Roraima vai acabar se estendendo um pouco mais do que deveria? O Amapá também? Ele se estende um pouco mais, por isso a chuva fica ali, principalmente para o Amapá, a chuva fica ali um pouquinho acima da média histórica, né? Fica entre a média e um pouquinho acima. Tá. Felipe, bom, nós passamos por todas as regiões aí. Eu queria comentar ainda mais um pouquinho sobre a Laninha. A Laninha já está estabelecida de fato? Já estamos de fato em Laninha? Estamos em Laninha, Jô. Pode estourar os balões, soltar os fogos. Decretado Laninha com acoplamento com tudo. Tá, olha, o Felipe, é o seguinte, todos esses sistemas, eles atuam diferentemente em cada região, né? Então, para mim, acho que nem tem a coisa de soltar balão, porque alguns vão sentir benefícios de Laninha e outros não, né? Então é sempre uma situação muito complicada, né? Ainda mais um país tão grande quanto o Brasil, ou se a gente for falar em América do Sul, nós estamos falando, por exemplo, numa situação bastante delicada no sul do Brasil, uma das regiões produtoras mais importantes do Brasil, e a gente está falando que vai faltar chuva durante esse mês de novembro.
né? Já faltou chuva durante quase todo o ano. E aí, da mesma forma, a gente fala do sul do Brasil e fala também de problemas na agricultura no Uruguai, problemas na agricultura no norte da Argentina, que é a região agricultável, né? Problemas também no Paraguai. Tá? Então, quer dizer, quando a gente fala do sul do Brasil, nós estamos falando dessa porção latitudinal aí na América do Sul e que vai enfrentar problemas sérios, né? A gente está falando em economia, certo? Exatamente, Jô. Então, Num cenário macro, né, a laninha para o Brasil, em questão de chuvas, ela é mais benéfica do que maléfica, né, na maior parte do país. Mas sim, a região sul é uma exceção e o efeito lá é exatamente o contrário. E a outra coisa, assim, essa laninha, ela deve atuar até quando, mais ou menos? Ela entra pelo verão todo ou como é que fica? Ela deve durar ali até o final do verão, Jô. Deve acabar... Todo verão 2021 com laninha? Isso, deve acabar na transição ali do verão para o outono, né? Entre fevereiro e março, mais ou menos. Finalzinho do verão ela acaba. Felipe, eu não vou me estender muito aqui em previsão para o verão, tá? Não vou falar, mas assim, a expectativa de uma laninha também durante o verão, ainda que tenha variações do eixo, né, de maior instabilidade, que a gente sempre sabe, ou seja, tem uma faixa, tem esse eixo de maior instabilidade, ele vai variar mais ao norte, mais ao sul, do sudeste e do centro-oeste do país. Essas duas regiões acabam tendo um volume de chuva bastante relevante, né? Bastante preocupante até. Exatamente, Jô. Para o sul, a gente fica com essa tendência abaixo da média. Para o sudeste, apesar de ter muita coisa na literatura científica, né? Muita coisa divergente, uns dizem mais chuvas, outros dizem menos chuvas. A gente sabe que, por questão de princípio físico, a tendência é pelo menos de formação de mais corredores de umidade, né? Que são sistemas muito mais destrutivos para o sudeste do que as pancadas de fim de tarde. Claro, porque aí você forma aquelas grandes áreas de instabilidade persistentes por 2, 3 dias, entendeu? Então a situação é complicada. Isso, exatamente. Tá. E é por isso que eu comentei, assim, ainda que tenha essas variações de eixo, né, mais ao norte, mais ao sul, mas nós estamos falando aí num potencial para um verão com bastantes problemas em relação a grandes volumes de chuva, né? Isso, Jô. Exatamente. Ok. Bom, Felipe, mais algum comentário em relação aí a novembro, ou mesmo esse início de verão aí que você queira fazer? Acho que é aquele comentário de sempre, né? Tomar cuidado com as descargas elétricas, né? A gente começa a ter mais descargas elétricas agora por quase todo o país, né, em relação ao período mais seco. Então, a gente sempre sabe que sempre tem acidente perto da praia, enfim, muitos acidentes com descargas elétricas, e tomar cuidado também com a questão de deslizamentos, né? A gente sabe que existe uma previsão preocupante de formação de corredores de umidade, então sempre ficar atento aos avisos da Defesa Civil, às sirenes, muitas cidades têm sirenes, né, em áreas de encostas, áreas de risco. Sempre ficar atento aos órgãos públicos, né, aos sistemas que tomam conta dessas áreas mais sensíveis. Felipe, eu, assim, de tudo que você falou, eu diria o seguinte: nós temos aí um decorrer de primavera com a chuva caindo com volumosa, com assim, expectativa de vários eventos de temporal em cima de Minas, do Rio, do Espírito Santo, e com a expectativa de que essas áreas de instabilidade persistentes ainda sejam observadas durante o verão. E aí, ou seja, já começou a chover na primavera e ainda tem mais verão. Então, temos que ficar atentos aí, porque essa estação chuvosa ainda pode dar muitos problemas para esses estados, não? Sim, Jô. Temos que ficar sempre atentos, né? Mas vale aí um aviso especial devido à previsão de mais chuvas. Ok.
Ok. Bom, eu agradeço muito, Felipe, aí a sua participação, a sua disponibilidade mais uma vez. Eu sei que nessa época, final de mês, aí você está sempre bastante, muito ocupado, né? São muitos relatórios, muitas coisas para fazer, né? Ficamos por aqui. Eu espero que esse podcast tenha sido bastante instrutivo e agradável para você. Faça bom uso aí dessa nossa previsão. Um bom novembro para todos. Você pode entrar em contato com o Clima Entre Nós através do e-mail podcast@climatempo.com.br. Suas críticas e sugestões são sempre muito, muito bem-vindas. Até lá e muito obrigada pela escuta.